bom dia! Seja bem-vindo a mais um Foca no Enem, o programa com aulas especialmente dedicadas a você aí de casa que está se preparando para a maratona de provas que se aproxima. Hoje o nosso assunto é física, então se prepara, já pega aí caneta, papel, porque nossa aula, gente, vai começar. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse conteúdo, eu recebo a partir de agora o professor Pedro Filho, do Colégio Contemporâneo, que já está aqui comigo. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Olá, bom dia para todos. Estamos aqui para tirar dúvidas, para compartilhar conhecimento, ter uma visão gráfica, qualitativa, quantitativa e enriquecer esse conhecimento para fazer uma boa prova. Verdade, a gente recebe muito feedback, o quanto essa revisão antes da prova é importante para o aluno que vem se dedicando aí o ano inteiro. Muito importante, viu? Para quem vem fazendo esse estudo agora, uma revisão é excelente para fazer uma boa prova. Coisa boa, professor. Então, esse estúdio aqui é a sua sala de aula. Então, fique à vontade e boa aula. Muito obrigado. E vamos lá, gente. Boa aula para vocês também, tá? O primeiro ramo da física que a gente vai adotar agora é a calorimetria, tá, gente? Sabe que a física é dividida em vários ramos para facilitar o conhecimento da gente, tanto o aprendizado como o ensinamento. Então, calorimetria, processos de transmissão de calor, isso é essencial. Por quê? Porque está vindo aí ondas de calor, a preocupação com o aquecimento global, né, é muito intensa. Então, gente, o processo de transmissão de calor é essencial e talvez, com certeza, com certeza vem aí uma questão dessa. Então, o que é calor? O conceito de calor. Calor é um nome que se dá à energia térmica em trânsito. Isso aí é uma forma mais resumida de calor, tá? Do conceito de calor. Que flui espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo, um objeto de maior temperatura que está fluindo energia térmica para um de menor temperatura. E esse trânsito, esse fluxo de energia chama-se calor. E existem os processos, tá? Esses processos, gente, vem a condução, convecção e radiação, também chamado de irradiação. Esses são os processos de transmissão de calor. A condução é muito tranquilo, muito fácil de entender. Essa condução é contato de sólido com sólido, ok? Então, condução seria contato de sólido com sólido e transmissão de átomo a átomo. Ok? Já a convecção é uma transmissão de calor que é por fluidos e gases, certo? Então, são volumes, grandes quantidades de fluidos ou gases, perfeito? Isso acontece por quê? Bem, um exemplo, eu tenho uma panela que está cozinhando água, certo? Na parte de baixo da panela, aí o fluido, que é a água, o líquido, né, vai se expandir. Ele se expandindo devido à agitação das moléculas, ele vai subir, pois a densidade dele vai diminuir, tá certo? E os que estão na superfície, que estão mais frios, eles vão descer, pois a densidade vai ficar maior, tá? Então isso aí vai fazer uma linha de convecção. Isso é que aparece na natureza como vento, tá? Como corrente marinha, e isso aí é a convecção. E a radiação ou irradiação é esse trâmite de calor por ondas eletromagnéticas, que seriam vindo de calor do Sol até a Terra. É a única, gente, que passa por vácuo, tá bom? No vácuo acontece a radiação. Essas outras não, precisa ter matéria para acontecer, tá bom? Vem uma questão do Enem de 2021. Olha só, na cidade de São Paulo, as linhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor que ele fala é a cidade muito quente, devido à radiação, acontece ali a radiação e a convecção. Vamos lá, gente, vamos entender. A brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes, como eu dei o exemplo da panela, né? No caso, mais quente sobe, mais frio desce.
Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade. Em vez na região de mananciais, a imagem apresenta as três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Esse aqui é um exemplo, que veio aqui na questão do Enem. O Sol, a brisa marinha, e ela encontrou a ilha de calor e subiu. O que é que essa questão quer do Enem? No processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Então, o aluno, o estudante, ele tem que saber os processos de transmissão de calor para fazer uma questão dessa, tá bom? A habilidade que vocês devem ter e estratégia é essa. Entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, entre o Sol e a Terra, beleza? Entre o Sol e a Terra, a gente sabe que tem o vazio, o vácuo, beleza? E a única transmissão de calor que passa pelo vazio é a irradiação. Então, do Sol para a Terra vai ser irradiação. Então, vocês eliminariam C, D e E, ficaria com A e B, né? Outra situação que ele quer saber. Ele quer saber entre o Sol e a ilha, a gente já descobriu que é irradiação, e entre a ilha de calor e as brisas marinhas. Então, aqui a gente tem a atmosfera, tem gases e o processo de transmissão de calor em brisas marinhas, na atmosfera, em gases, em líquidos, vai ser convecção. Então, a gente termina aqui a questão irradiação entre o Sol e a Terra e convecção na atmosfera, porque são fluidos, tá bom? E a transmissão de calor que acontece em fluidos é a convecção. Porque condução está descartado porque acontece em sólidos, tá, pessoal? Então, fiquem seguros em relação à transmissão de calor, tá ok? Trouxe outra questão do Enem de 2019, diz assim: em 1962, um jungle, vinheta musical, criada por Heitor Carilo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continua incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria, tá bom? Vamos ver o que a questão quer. O que a gente entendeu dessa questão é que houve um isolante térmico, não é isso? Aonde ele fechou e aconteceu o quê? Ele não vai deixar o frio entrar, né? Houve um aquecimento, mas a gente precisa corrigir esse detalhe, tá bom? Para solucionar essas incorreções, olha aí, gente, deve-se associar à porta e aos cobertores respectivas às funções de aquecer a casa. Bem, quando a gente bota um cobertor, a gente não está se aquecendo. A gente apenas está evitando a transmissão de calor. A gente está produzindo energia térmica. Então, a gente, quando coloca uma lã, um isolante térmico, aí a gente está evitando a transmissão de calor, tá bom? Evitar a entrada do frio, não. Isso aí é impossível, né, gente? O calor, né? O calor a gente não pode confundir com quente e frio. Calor é energia em trânsito. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, aí sim. Porque você está isolando o corpo, a casa, né, do ambiente para não fluir calor, tá certo? Diminuir a entrada do frio, o frio não entra. O frio é uma sensação térmica, tá? Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos, não, jamais vai reduzir perda de calor, tá bom? Então é essa a dica que eu dou para vocês sobre essa questão, tá? Então fica aqui para vocês a dica sobre calorimetria, tá? Procure estudar sobre processo de transmissão de calor, pois é o foco da humanidade, né?
É um foco que está presente no planeta Terra, a preocupação sobre esse aquecimento global. Vamos para mais outro ramo da física, né? Bem focado no Enem, tá? Cai muito no Enem, muito mesmo. Então, esse ramo ele é muito grande. Esse ramo fala do estudo do movimento dos corpos, tá bom? Então, é o seguinte, eu peguei aqui mais dois, a cinemática e a dinâmica, que são sub-ramos da mecânica, tá ok? Então, vamos lá. Começando com a cinemática. O que seria a cinemática? Cinemática é o estudo do movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, tá bom? E já a dinâmica é o estudo do movimento dos corpos se preocupando com as causas, tá bom? Com leis de movimentos, entre outros detalhes. A cinemática, a gente precisa saber para o Enem, bem, tipos de movimento. Isso é importantíssimo para o Enem, já vi questões sobre isso, tá? Então, movimento retilíneo uniforme. O que seria esse tipo de movimento? Detalhes sobre esse tipo de movimento. O movimento retilíneo uniforme seria um movimento em linha reta, tá? Uniforme porque o corpo não está variando sua velocidade, ele tem sua velocidade constante. A taxa de variação de posições do corpo, que é a velocidade, né? Taxas de variação, é importante a gente saber na física, tá? Seria uma grandeza dividida pelo tempo. No caso da velocidade, é o espaço dividido pelo tempo. Então, o movimento retilíneo uniforme seria velocidade constante, tá bom, gente? E o corpo em linha reta. O outro movimento retilíneo uniformemente variado, seria o movimento, o MR e o V, tá? Esse aí já a taxa de variação velocidade varia. Aí aparece uma nova taxa de variação, que é a aceleração. O cálculo da aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, pela variação do tempo, que também é uma taxa de variação, apenas de velocidade. E a velocidade é uma taxa de variação de posição, tá bom? E o outro tipo de movimento importante para a gente conhecer é o movimento circular uniforme, tá? O MCU, tá certo? Aonde o corpo faz um movimento circular, certo? De acordo com o centro de uma circunferência. Esse movimento circular, a velocidade tangencial ou velocidade linear, ela é constante, por isso que é uniforme, tá bom? Não vai ter aceleração tangente, querendo tirar o corpo, acelerar o corpo, tirar do círculo, da circunferência. Não existe. Existe aceleração centrípeta, que é o que vai fazer o corpo circular. Isso aqui está presente na cinemática, nas leis de Newton, que está presente na dinâmica, que vem as causas dos movimentos, são 3, tá? Necessária para o estudante saber e passar no Enem, fazer esse exame e se dar bem. Então, vamos lá. A primeira lei de Newton é conhecida como a inércia, tá bom? A inércia, o que seria, né? O que vem a ser a primeira lei de Newton? Ele diz que todo corpo, ele tende a ir em linha reta, com velocidade constante. Ou o corpo também pode ficar em repouso. Eu aqui estou parado, estou em repouso, eu estou em inércia, tá bom? Se eu estiver correndo com uma velocidade constante, eu também vou estar em inércia. E aonde o Enem explora isso? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O Enem quer isso da gente, quer jogar essa ciência no nosso cotidiano. Então, se a gente está num carro a 80 km por hora, sem cinto de segurança, Deus o livre, esse carro para de vez, então a gente vai tender a ir com essa velocidade a 80 km por hora para frente. É por isso que existe uma tecnologia chamada, né, cinto de segurança para a inércia, tá certo? A segunda lei de Newton, né, ela vem trazendo o princípio fundamental da dinâmica, onde vai aparecer a aceleração, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo, tá bom? O corpo que nós estamos analisando, a aceleração dele e a força resultante que está fazendo esse corpo acelerar, ok? A terceira lei de Newton é conhecida como ação e reação, tá bom? Isaac Newton chegou a dizer que toda força ela aparece em pares no universo.
Não existe uma força só, tá bom? Então, se eu aplico uma força no quadro, o quadro aplica essa força para mim, tá bom? Então, é ação e reação, ok? Aparecem dois, sempre, tá? Perfeito, professor. Antes de ir para as questões, segura aí, professor, e você que está em casa também. Já já a gente vai para as questões de mecânica, né, que o professor preparou. Mas agora, segura, não sai daí, porque a gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, nós seguimos com a aula do professor Pedro Filho, do Colégio Contemporâneo. A gente volta já. De volta com o Foca no Enem. Agora eu vou falar para você sobre uma oportunidade, gente, para você liderar o seu futuro. Com a Uninasal você conta com professores qualificados e laboratórios práticos para você ficar mais perto de aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho. Vem fazer a sua graduação presencial com essa chance incrível que está aberta para você. Faça sua inscrição agora e garanta primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas, gente, R$ 109,00 cada e até 65% de desconto nas demais mensalidades. Aqui você conta com a instituição que já formou mais de 170 mil profissionais, com 8 em cada 10 alunos graduados já empregados. É a sua chance de liderar a sua história. Então acesse uninasal.edu.br e garanta que seja Uninasal. É o aprendizado que forma líderes. Condição, viu, por tempo limitado. Então não vai perder. Agora sim a gente continua com a nossa aula. A gente estava aqui prestando atenção bastante aí na aula de mecânica, né? Todo mundo já antenado nas questões, né, de mecânica. Primeira, segunda, terceira lei de Newton, quem lembra, hein? Então o professor já vem pra cá, o professor Pedro Filho, professor de física do Contemporâneo, que está aqui com a gente, pra gente fazer agora as questões, né? Justamente, não perder o raciocínio. Não né? perder o ritmo. Não sair do foca do Enem. É verdade, professor. Então vamos lá para as questões agora de mecânica. Vamos lá, tá? Tranquilo. Então, como eu estava concluindo, né, o conceito de mecânica, cinemática e dinâmica, agora nós vamos para as questões, tá bom? Então, vamos para as questões do Enem de 2014. Olha só, gente. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes um movimento de satélite. Então, o estudante que vai fazer esse exame, ele tem que saber que esses movimentos de satélites artificiais, eles fazem movimento circular uniforme, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, pede a eles que analise o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante, porque nem sempre, né, na natureza vai ser constante. Algo vai acelerar, aparecem forças para acelerar esse corpo. Então, ela fez questão de mostrar que a velocidade é constante, tá vendo? Então, se a velocidade é constante, os movimentos são uniformes, tá? Então, a gente tem aqui o quadrinho, tem a Mônica girando o coelhinho, tá? Para atirar no Cebolinha, né? Aqui é o quadrinho que acerta o Cebolinha. E aqui também tem um satélite arrodeando o planeta Terra nessa figura, tá certo? Então, vamos continuar com a questão. Desprezando a existência de forças dissipativas, essas forças era que fazia acelerar, que eu estava falando no início. O vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é a aceleração no movimento circular uniforme, ela existe, mas é aceleração centrípeta, para o centro da circunferência, tá certo? Nesse caso, gente, ele está falando uma aceleração tangencial, onde vai fazer a velocidade tangencial ou a velocidade linear. No caso aqui, esse satélite iria sair da órbita da Terra e iria ser acelerado num movimento retilíneo. Então, não existe no movimento circular uniforme, velocidade constante, não tem aceleração, tá bom? A aceleração, no caso, é nula. Essa seria a resposta dessa questão, tá bom? Já vamos partir para a próxima questão de movimento, né? Então, vamos lá. Tem essa questão do Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés
para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são as direções e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, foi uma questão do Enem, onde muita gente pensava naqueles cálculos da força de atrito, e aqui precisa apenas de um conceito, tá? De um conceito físico. O Enem ele vai abraçar muito essa parte. Mas não esqueça das visões quantitativa e gráfica, tá, gente? Para estudar. Mas vamos lá, o que é que ele quer, Ele quer, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são as direções, ou a direção e o sentido da força de atrito. Vamos lá, vou fazer aqui. Se eu estou andando, vocês também vão imaginar em casa, tá? Vocês vão andando, o pezinho de vocês, e aqui essa minha mão é o chão. Quando você puxa para trás, o atrito estático segura e você consegue botar o outro pé para frente. Então, o atrito, quando você puxa para trás, o atrito vai para frente. Então, o atrito vai ser no mesmo sentido do movimento. Se eu estou andando, eu estou puxando o pé para trás, tem o atrito estático, que não deixa se mover, Que existe dois atritos, o estático e o cinético. Então, quando você põe o pé para trás, você segura o pé, mas a força de atrito estática aparece, o vetor força aparece para frente. Não esqueçam desse detalhe. Então, na letra C diz, é paralelo ao plano. É sim, porque eu estou subindo, então ele está igual com o plano. Tá? Paralelo ao plano. E no mesmo sentido do movimento. Se o movimento é para frente, também é para frente. Tá bom? Vamos para a próxima, tá? Que a gente vai... Acredito que todos entenderam essa parte da força de atrito, Essa outra é outro ramo da física, tá bom? Esse ramo é a óptica geométrica, que também é explorado bastante, porque também está no nosso cotidiano, tá bom? Na óptica geométrica, é bom a gente também entender os fenômenos ópticos, pois está presente no nosso cotidiano. Então, nós temos a reflexão, usamos dia a dia, espelhos, dentro de casa, banheiro, quarto. Então, a reflexão da luz, a refração, que também está no cotidiano, Isso aqui, TikTok, só o que dá, O pessoal lá dentro da piscina, corta o corpo no meio, então, refrações da luz, quando a luz passa de um meio e entra no outro meio. A absorção é quando a luz é absorvida, ela não consegue passar de um meio para outro, tá bom? Isso daqui, gente, seria um estudo de óptica geométrica bem resumido, abrangendo apenas os fenômenos ópticos, bem detalhado na parte de reflexão, refração e absorção, tá bom? Temos aqui detalhes do fenômeno, a reflexão, a luz vai bater num ponto, E ela vai ser refletida, ela não vai passar de um meio, estou imaginando aqui um meio, para outro meio. Ela vai bater num plano polido, um espelho, por exemplo, e ela vai ser refletida, tá bom? Nós chamamos de raio incidente, raio refletido. A matemática abrange aí, dizendo que você traça uma reta normal, imaginária, tá bom? Perpendicular ao plano que essa luz está incidindo, e aí você vai fazer uma igualdade, Vai dizer que esse ângulo é congruente ao outro, tá certo? Então, é muito tranquilo de entender reflexão. E na matemática é usar. Se eu der aqui 30 graus, com a normal, qual é o ângulo refletido? Aí o aluno vai dizer, é 30 graus, porque são iguais, tá bom? Então, pessoal, a refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Ela não refletiu, ela penetrou em outro meio, tá bom? Com índice de refrações diferente. Quando o índice de refração que ela está penetrando é maior, aí ela vai fazer uma inclinação, tá, para a reta normal. Se fosse menor, ela iria se afastar da reta normal. Tá bom? Então, aqui fica bem detalhado. Esse N é o índice de refração da luz, Aqui o meio 1 a água, o meio 2, perdão, o meio 1 A, o meio 2 a água. Então, o A tem um índice menor, tá bom? De que a água. Se fosse o contrário, aí ela ia se afastar, tá bom? Dá no mesmo. Ok, pessoal? Então, isso daqui são os fenômenos ópticos de reflexão e refração mais presentes no nosso cotidiano. A absorção, da luz branca, Vem uma luz branca visível, ela bate numa superfície.
Se toda a luz branca aqui ela é composta por várias luzes de cores diferentes, se tudo é absorvido, essa luz por completo foi absorvida. Agora é um detalhe muito interessante, porque se passar, aí você vai ver outra cor, tá bom, pessoal? Então, é essa parte aqui de óptica geométrica para vocês. Perfeito, professor Pedro. A aula boa é aquela que passa e a gente nem vê, né? E você aí, ficou curioso em saber a resolução das questões junto com o professor? Você continua por aqui, só que nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu explico como faz para você continuar acompanhando essa aula de hoje, tá? Que está encerrando aqui na TV, mas antes, professor, eu queria aproveitar esse momento aqui, antes de me despedir de você aqui na TV Ponta Negra, para você trazer algumas dicas preciosas para quem está em casa, está nervoso ainda, se preparando para esse momento tão importante, né? Pois é, verdade. E fiquem tranquilos, tá? Uma dica que eu dou, estude no eletromagnetismo, que eu não falei aqui, mas é necessário, tá? Na parte do eletromagnetismo, veja a primeira lei e a segunda lei de Ohm, tá bom? Não esqueçam. E também as visões gráficas, tá? É importantíssimo vocês interpretarem gráficos, tá? Então, essa dica que eu dou para os estudantes se darem bem no Enem. Perfeito, professor. Você continua aqui, porque, gente, o nosso tempo na TV acabou, né? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Te espero no próximo programa, tá? No sábado. Mas você pode continuar com a gente assistindo essa aula através da internet, no canal da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo, tá? A gente te espera lá no YouTube. Até a próxima!